Alguém já te falou sobre as medidas indiretas? Às vezes a gente pensa que medidas indiretas são complicadas, mas na verdade não. Elas estão por toda a parte no nosso dia a dia. No vídeo de hoje, vamos explorar o que são medidas indiretas, como elas funcionam e por que são importantes, tanto na teoria quanto na prática. Vamos nessa? O que são medidas indiretas? Quando falamos de medidas indiretas, estamos falando de grandezas que são derivadas de outras medidas. Um exemplo clássico é a velocidade. Você provavelmente sabe que a velocidade é calculado dividindo a distância percorrida pelo tempo gasto. Vamos ver isso com mais detalhe. A distância, que é dado em metros, pelo tempo, medidos em segundos. Quando dividimos a distância pelo tempo, obtemos a unidade da velocidade, que é o metro por segundo, ou metros por segundo. Essa é uma das grandezas derivadas mais usadas e mostra bem como as medidas indiretas funcionam. Mas nem todas as grandezas derivadas são tão simples assim. Por exemplo, a força é outra medida indireta importante, e sua unidade é um pouco mais elaborada. Vamos falar disso agora. O exemplo da força. A fórmula da força é F igual a m vezes A, onde F é a força, m é a massa, que é medido em quilogramas, A é a aceleração, medida em metros por segundo ao quadrado. Combinado nessas grandezas, a unidade de força é quilograma vezes metro sobre segundos ao quadrado, que conhecemos como Newton, que é representado pela letra N, em homenagem ao cientista Isaac Newton. Isso mostra como as grandezas fundamentais como massa, tempo e comprimento se combinam para criar grandezas derivadas mais complexas. Agora vamos falar de algo muito útil na prática, conversão de unidades. Imagine que você quer converter uma velocidade de km por hora para metros por segundo. Parece complicado, né? Na verdade, é bem simples. Primeiro, sabemos que 1 km equivale a 1000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Dividindo 1000 por 3.600, descobrimos que 1 km por hora equivale a 0,277 metros por segundo. E para simplificarmos, usamos uma regra prática. Para converter km por hora para metros por segundo, dividimos o valor por 3,6. Para fazer o inverso, multiplicamos o valor por 3,6. Por exemplo, se um carro está a 72 km por hora, dividindo por 3,6, descobrimos que ele está a 20 metros por segundo. Fácil, né? Essa ideia se aplica em outras unidades também. A importância das medidas diretas e os erros experimentais. Entender medidas indiretas também significa reconhecer a importância das medidas diretas, como distância, tempo e massa. Esses valores precisam ser precisos, porque qualquer erro neles será propagado para as medidas indiretas. Por exemplo, se medimos a distância de forma errada, isso vai impactar o valor da velocidade que calculamos. Essa ideia é muito importante em experimentos físicos, onde os erros experimentais precisam ser cuidadosamente analisados. Aliás, esse é um assunto que merece um vídeo só para ele. Afinal, experimentos, a parte experimental da física, é uma parte meio complexa, porém simples, de fácil entendimento, a qual todos nós conseguimos entender de forma muito simples. E entender como funcionam as medidas diretas são muito importantes para esse processo. Então vamos ver isso em outro vídeo. As medidas indiretas estão presentes desde os primeiros estudos de física e são fundamentais para entendermos o mundo ao nosso redor. Elas nos ajudam a calcular grandezas mais complexas e ligar diferentes áreas do conhecimento. Mas, para isso, é essencial prestar atenção às medidas diretas e à precisão dos dados que utilizamos. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre física, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou. E fique ligado para os próximos vídeos, onde vamos falar sobre os erros experimentais e como eles influenciam os cálculos. Até a próxima!